Salve, rapaziada. Corinthians perde de 4-0 para o Fluminense e pleno Maracanã lotado. O Corinthians que poupou o jogador pensando no jogo de volta da Libertadores. E o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, foi lá e meteu 4-0 com direito a gol de Fred e emoção até o fim da partida. Fred, que chegou ao seu 199 gols, seu último jogo com a camisa do Fluminense, e pode completar 200 gols contra o Ceará. Então, se quiser conferir o vídeo completo, Renata Fã e vão comentar, está no link da descrição do canal Jogo Aberto. Então fica aí com o corte que eu separei. Já no Rio de Janeiro, o mistão do Corinthians foi goleado pelo Fluminense por 4-0 e caiu para a quarta colocação. O sabadão do torcedor tricolor carioca e principalmente do quase aposentado Fred foi inesquecível. Diante de mais de 44 mil pessoas no Maracanã, Fluminense aplica goleada em cima do Corinthians. É uma derrota pesada, uma derrota que custa à torcida, custou aos adeptos, mas também nos custa muito a nós. Encerrando, né, esse ciclo aí como jogador. E antes de eu voltar para o Fluminense, eu vivia momentos aí de muita tristeza, de querendo abandonar a carreira também. Arrebentou o Fred, né? Quem conquistou o Maracanã foi o Fluminense, foi o Fred, foi a torcida que valorizou o penúltimo jogo do atacante. Uma história que começou há 13 anos e que está terminando de maneira bonita, com muita união com o torcedor, com gratidão. Dedê e o Ronaldo Giovanelli. Cadê a risadinha de hoje, Rona? É um fenômeno. O Fred é um fenômeno. Só quem participa do grupo Jogo Aberto sabe. Agora, Fluminense 4, Corinthians 0. O Timão poupou os jogadores, até colocou alguns titulares na segunda etapa, mas foi goleado em pleno Maracanã. Que fase! Ronaldo! Pra ele não vale. Com o apoio do torcedor e embalado por 3 vitórias consecutivas, o Fluminense entrou como favorito diante do Corinthians. Vitor Pereira tinha uma lista extensa de desfalques, entre lesionados e poupados para o jogo de terça com o Boca na Argentina. A única boa investida do Corinthians foi no início do jogo no chute de Júnior Moraes. Fábio defendeu. Depois disso, só deu Fluminense. A pressão começou com essa tabelinha entre Caio Paulista e Martinelli. Caio acabou parando em Cássio. Cano ainda brigou no rebote, mas o goleiro corintiano ficou com a bola. Tudo bem, quando o centroavante não coloca na rede, o zagueiro artilheiro entra em ação. Depois da cobrança de escanteio de Arias, Manuel foi no segundo andar e de cabeça abriu o placar no Maracanã. Terceiro jogo seguido com gol dele. No fim do primeiro tempo, mais uma vez a bola aérea castigou o time de Vitor Pereira. Arias cobrou a falta na cabeça de Cano, fez o L, 2-0. Para finalizar a etapa inicial, Cássio saiu errado. O Flu recuperou a bola, Matheus Martins fez o gol, só que a arbitragem marcou o impedimento. No segundo tempo, Vitor Pereira foi colocando os titulares em campo. Conseguiu ficar um pouco mais com a bola. Nada que assustasse o Fluminense. Os donos da casa ainda finalizavam mais. Tanto que fizeram um terceiro, em uma jogada que começou no campo de defesa, do jeito que Diniz gosta. Matheus Martins lançou para Samuel Xavier, cruzar rasteiro para Cano. Segundo do argentino no jogo, 25º na temporada, artilheiro do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A torcida começou a tirar onda com o adversário. É uma derrota pesada, uma derrota que custa à torcida, custou aos adeptos, mas também nos custa muito a nós.
Mas a corda estica e há um dia, chega um dia que rebenta, né? Contra factos não há argumentos. Nós não temos, neste momento, não temos argumentos, ou para este jogo não tínhamos argumentos para defrontar uma equipa com o nível do Fluminense. Mas são 3 pontos que são recuperáveis. Agora o jogo o próximo jogo é que não é, isso é eliminar, e é que não há como recuperar. Com um resultado confortável, Diniz chamou Fred. Roteiro perfeito. O camisa 9 fez o 4º com assistência de Martinelli. Goleada no Maracanã. Muita emoção. O que ele vai ter que te pagar? Um jantar? Não, aí eu deixo com ele, deixo no ar aí. E Fred, fazer um pix, né, garoto? A torcida do Fluminense vai voltar em peso para o Maracanã no próximo sábado, para o jogo de despedida do ídolo Fred. O atacante vai curtir os últimos momentos com a camisa 9 tricolor contra o Ceará. E os dias estão se encerrando, né? Esse ciclo aí como jogador. E antes de eu voltar para o Fluminense, eu vivia momentos aí de muita tristeza, de querendo abandonar a carreira também. Estava envergonhado, nunca tinha me rebaixado. E o Mário confiou em mim. Quero colocar alguma coisa. Durante o fim de semana, Fred comandou as redes sociais do clube. Quem sabe contra o Vozão não sai o gol de número 200. Tá demais, entrou no jogo, decretou a goleada de 4-0, o último gol foi dele, foi pros braços da torcida, fez a festa no Maracanã, se emocionou. O Fred, eu sempre falo aqui no programa, a história dele no futebol é belíssima, jogador que foi muitas vezes artilheiro, seleção brasileira, um cara que passou por grandes clubes aqui no país, jogou no futebol francês. Denilson, tem que ser exaltado mesmo. Tem que ser exaltado. Eu estava vendo o jogo e no final do jogo me emocionei com o Fred, com a despedida, com a festa. Durante a comemoração que a gente está mostrando agora, ali tem até uma imagem do Felipe Melo também se emocionando. Já na comemoração, aí vem o detalhe do abraço no Fernando Diniz, vem a declaração final, que ali ele lembra da... Normalmente, no auge da emoção, você lembra de alguns detalhes que você passou e aí você traz pro momento. E ele falou do resgate do Fluminense, quando ele caiu com o Cruzeiro, falou do sentimento que ele tem com o torcedor, com o presidente Mário, que também foi peça fundamental para esse retorno do Fred. É o reconhecimento. Uma história bonita que ele construiu fora do país, principalmente no Lyon. Teve participação em seleção brasileira, foi protagonista, por exemplo, na Copa das Confederações, ficou marcado na Copa do Mundo. E aí ele deu a volta por cima, voltou a jogar futebol e não tem um cenário melhor, cara, para um cara se despedir. Essa imagem desse jogo contra o Corinthians, obviamente a gente fala um pouco mais do jogo e uma vitória merecida do Fluminense, mas individualmente não tem momento melhor para você parar. Um negócio que vai ficar eternizado na memória do torcedor e principalmente para o Fred. Essa aposentadoria foi planejada, ela não veio de qualquer jeito. E agora tem o jogo contra o Ceará, ingressos esgotados, a torcida vai fazer uma grande festa, como já fez no jogo contra o Corinthians. Ele chegou no gol de número 199 pelo Fluminense, então pode chegar ao gol de número 200. Enfim, história linda. E um massacre, 3 jogos seguidos fazendo gol, Manuel, zagueiro artilheiro, tipo Gustavo Gomes, bola assim. Parada, sempre de bola parada os 3, né? Foi de bola parada. Aí o Cano igualou o Caleri na artilharia do Brasileirão com 9 gols também, tem que ser destacado. O Martinelli também que entrou, que foi a confiança do Diniz, voltou pro time e deu assistência pro Fred. Enfim, o Fluminense fez um jogo perfeito, dominante, o Corinthians não viu a cor da bola. Não viu. Mas tá pensando na Libertadores, claro, justificável. Mas realmente o time deixou a desejar, foi presa fácil. Até começou os primeiros minutos bem, depois não acompanhou o ritmo do Fluminense. E uma goleada justa, não tem nem o que criticar. Não tem o que criticar, tem que exaltar o trabalho do Fernando Diniz até esse momento. O time vem jogando e vem jogando bem, correndo pouco risco, no sistema defensivo, que era algo que o trabalho do Fernando Diniz deixava essa sequela, de perder bola no sistema defensivo. E agora não, um time mais equilibrado. O Ganso voltou a jogar futebol. Esse André que eu tenho falado aqui há muito tempo, jogador que dá muita segurança para esse meio de campo. O time tem jogado muito bem, o coletivo tem funcionado muito.
aí algumas individualidades acabam se destacando. E o Corinthians que estava com a cabeça nitidamente na Libertadores. A gente vai ter notícias com o Nivaldo Decilo diretamente lá de Buenos Aires. Hoje à tarde o Corinthians já vai para a capital argentina para definir o seu futuro na competição mais importante do continente. Agora... Salve, salve, rapaziada. Passando aqui no final do vídeo, pode estar lembrando você de se inscrever e deixar o like. Isso me ajuda muito. Lembrando também que eu que edito esses vídeos que eu boto aí, é edição minha. Eu edito pelo aplicativo InShot. Se você quiser, vai estar no link da descrição o nome aí do aplicativo InShot. Eu edito, eu faço minha filmagem aí. Essas imagens aí revestidas por causa dos direitos autorais. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva e deixa o like. Falou.